Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há muitos que ainda não compreenderam o que acontece durante uma canalização. Alguns que estão muito investidos nas mensagens que vocês ouvem de canalizadores ainda consideram-nos como textos, como um aprendizado. Você escreve anotações, você ouve mais tarde, e você usará aquelas coisas em sua vida. E aquela é uma camada do que acontece durante a canalização. Mas aqueles que estão mais em sintonia com o resto da história compreendem que toda vez que há uma canalização vindo da fonte, há camadas que ocorrem para o ser humano, dependendo de sua receptividade às camadas. Algumas são simplesmente informações. E não há nada de errado com isso, porque é por isso que eles estão lá, é por isso que a sua vida, e eles estão querendo mais o tempo todo. As próximas camadas têm a ver com energia. O que está acontecendo? Além da informação. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que há uma segunda camada de informação. Então, se você é um destes, você percebe que dentro da mensagem há outras mensagens e não necessariamente na língua na qual estou falando. A terceira e quarta camadas têm a ver com energia. O que acontece durante uma canalização que não tem nada, no entanto, a ver com a informação que está sendo falada? Será possível que um canal possa criar um campo? Meus queridos, isso é exatamente o que nós fazemos, todos nós. Isso é exatamente o que meu parceiro tem feito, e a Gironda tem feito, e todo o conselho tem feito com ela. E há aqueles que ouvem, tanto ao vivo ou numa plateia, e também a longa distância, e até mesmo depois do fato. O campo existe, porque é um campo quântico multidimensional. E eu o chamarei de o campo da permissão. Ele permite o ser humano ver coisas que ele nunca poderia ver, sentir coisas que ele nunca poderia sentir, estar em atributos que eles nunca pensaram que poderiam estar neles. Alguns veem cores. Alguns têm todos os tipos de outras situações. Alguns recebem respostas. Alguns choram incontrolavelmente porque eles finalmente veem o amor e eles percebem a verdade do que a fonte criativa tem em sua própria alma. Alguns ficam sobrecarregados porque finalmente eles veem e sentem a mão estendida sobre a qual falamos da fonte criativa com livre-arbítrio para tomá-la ou não. Ter algo que vocês nunca tiveram antes, isto é, controle sobre o medo e a ansiedade e a preocupação. Alguns estão começando a compreender e a sentir, e aquela terceira e quarta, talvez uma quinta camada da informação e da energia sendo dada a tantas coisas mais, é transformador de vidas. E então há alguns que sentam-se e percebem que o campo foi criado e que dá a permissão, e cada simples célula do seu corpo diz: esse seria um bom momento para a cura para a qual eu vim. Será possível que a canalização pode criar aquele tipo de círculo, de energia, um campo onde até mesmo a longa distância, mesmo depois do fato, aqueles que entram neste círculo são transformados tanto que eles terão então uma permissão para curar seus corpos, quando eles não compreendiam como eles poderiam fazer aquilo antes. Cryon, para onde você está indo com tudo isso? Eu raramente faço isso, porque estas 4 canalizações, 2 hoje e 2 amanhã, serão
uma pedra fundamental na vida do meu parceiro, um marco. Eu falarei sobre a cura. E eu darei a vocês hoje os 4 atributos do corpo que têm a ver especificamente com a cura. E a segunda canalização do dia, eu identificarei as primeiras 2. A primeira canalização de amanhã, eu identificarei as outras 2. A última canalização de amanhã, eu darei ao meu parceiro novas instruções para aquilo que ele deveria fazer. E para aqueles de vocês que estão ouvindo agora, em qualquer forma, ao vivo ou não, vocês encontrarão um lugar onde todas essas quatro canalizações estarão juntas. E meu parceiro deu aquela informação e está naquilo que ele chama de seu site. Cada simples canalização, eu disse a ele, deveria ir para aquele lugar e ser gratuita para a Terra. E é para lá que elas irão. Então vocês ouvirão todas as 4 se você escolher, e é sua escolha. Eu acabei de amedrontar meu parceiro. Será possível que você pode ter ansiedade durante uma canalização? E a resposta é, ele é humano, assim como você. Talvez ele não queira uma nova atribuição, assim como você. Há 4 atributos nesse corpo humano que vocês têm e no dele. 2 são óbvios e eles estão em 3 dimensões e eles são usados constantemente. 2 não são óbvios. Poderíamos dizer que eles estão além ou que eles pertencem ao grupo metafísico. O primeiro dos 4 nós chamaremos de química, obviamente. A química é a principal confiança dos curadores por todo o planeta, que vocês conhecem como as equipes médicas, o pessoal da medicina, em todos os hospitais, em todos aqueles que são treinados. Mesmo aqueles que são metafísicos precisam compreender a química do corpo. A confiança que vocês têm no planeta, no momento, é que é a química que é aquilo que é alterável para poder curar as doenças que vocês podem ter. E vocês sabem do que eu estou falando. A medicina alopática, a medicina reagente ou reativa, chame como quiser, parte dela literalmente funciona muito bem, meus queridos. Vocês fizeram algumas descobertas fantásticas, mas vocês ainda têm um sistema onde quando você empurra uma coisa, algo mais reage a ela. Percebam, o seu corpo está interconectado como uma única coisa. Você não pode abordar um órgão, acessar um órgão ou uma parte da química de um sistema. Você não pode ter algo mais então reagindo. Então, está sempre foi dessa forma, mesmo a partir das menores doses de certas coisas que vocês poderiam ter para causar uma reação. Sempre há uma reação adicional. Esta é a química. Isto é talvez a parte mais tridimensional das 4 que vocês têm. E eu identificarei a parte da química na segunda canalização, que talvez você não esteja consciente dela, mas que ainda é 3D. E eu chegarei lá. A segunda é chamada de hereditariedade. Você sabe exatamente para onde estou indo com esta. Os melhores médicos verão você e dirão: o que sua mãe ou seu pai tiveram, que eu preciso saber a respeito? Porque há o conhecimento de que vocês têm agora. De que na hereditariedade, muito frequentemente, há os genes das doenças. E então o que aconteceu no passado com suas irmãs, seus irmãos, ou sua mãe e seu pai, poderá muito bem ter sido transmitido diretamente para o seu corpo, e você pode esperar a mesma coisa. Isto tem a ver com a química, é claro, mas é a segunda parte, por um bom motivo, e nós vamos identificar por quê daqui a pouco. A hereditariedade, para alguns de vocês, é uma sentença de morte. Você dirá,
que bem há de que eu deveria até mesmo tentar me curar quando eu sei que minha irmã morreu disso e minha mãe morreu daquilo também, porque simplesmente está construído em mim, em minha natureza humana, é parte da minha química, é parte do meu futuro. Isso está certo ou errado, e vocês sabem o que eu ensino. Mas se você for para o lugar de ensinar hoje, que é tridimensional, na indústria médica, eles dirão, sim, porque sua mãe teve, sua irmã teve, sim, provavelmente você também terá. Aqui estão as probabilidades, elas não são boas. O que você fará? Você irá remover parte do seu corpo, talvez, para que você não tenha aquilo. Você vai aqui ali. Bem, não há nenhum questionamento, você diz. Nenhuma dessas coisas dirão. A propósito, se você quiser quebrar aquela cadeia de hereditariedade, bem, você pode. Mas você não ouve isto. Essas primeiras duas são extremamente tridimensionais. E elas são aquilo que vocês veem hoje na medicina principal. E então, nós nos tornamos esotéricos. As próximas duas pertencem a você de uma forma grandiosa e nunca é falado a respeito na indústria médica. E elas são aquelas que começam a entrar no jogo com os curadores que talvez estejam assistindo este programa. Há tanto mais do que 4, meus queridos, mas todas elas cairão nas categorias dessas 4 que estou dando a vocês agora. Número 3 é chamada de o padrão acástico. Realmente, verdadeiramente é uma parte da hereditariedade, mas a sua herança acástica são as vidas passadas. O que é que você carregou para dentro? A partir das vidas passadas, que poderiam ser uma energia que poderá muito bem ser uma predisposição para você ir para os mesmos lugares que você foi antes e contrair as mesmas doenças que você contraiu antes e ter as mesmas reações. Será possível? E a resposta é claro. Porque o registro acástico carrega a sua energia de ações em vidas passadas. Aqueles que têm medo de água hoje, talvez tenham afogamentos em muitas vidas passadas. Então o que isto faz? Cria uma situação onde você não quer nadar ou você não quer estar perto da água. A mesma coisa ocorre quando se trata das anomalias, das doenças, que poderão fazer você fazer coisas, pensar em coisas ou ir para lugares onde você é mais suscetível do que não. Mesmo em sua tentativa de se afastar do acástico, às vezes você entra diretamente dentro dele. Vocês sabem do que estou falando. Então, o acástico, o padrão acástico, precisa ser observado quando se trata daquilo que são suas doenças. Mesmo se você retornar para número 2, que é a sua hereditariedade, dê uma olhada, talvez, na linhagem do seu acástico. Será possível que você tenha uma hereditariedade em seu acástico, mesmo que não seja uma herança química? Você talvez tenha herdado atributos que você teve, e você herda. É por isso que artistas se tornam artistas, cantores se tornam cantores. Porque isso é transmitido de forma tão forte. Isso também acontece nas predisposições das doenças. O que você fará com isto? Eu discutirei isto amanhã. A quarta é o tema sobre o qual eu sempre falei e sempre falarei. Nós o chamaremos de consciência. Será possível que aquilo que você pensa pode mudar a número 1, e número 2, e número 3? E a resposta é, com certeza, absolutamente. Será possível que aquilo que você pensa pode fazer número 1 e número 2 piores? Com certeza, absolutamente. Nós ensinamos isso nas últimas semanas, onde nós dissemos: eu quero apresentar vocês ao hipocondríaco, que tem medo de muitas doenças e contraiu todas elas na hora certa. É quase como se o hipocondríaco passasse tanto tempo tendo medo de coisas, de tal forma que eles atraem essas coisas para si mesmos. Será possível que a consciência possa fazer isto nas duas direções? Será possível que vocês podem reescrever os padrões, mudar a química? E a resposta é sim. Eu falarei sobre isso amanhã. Eu quero contar a vocês, meus queridos, eu já disse ao meu parceiro, especificamente, faça essas canalizações gratuitas e disponíveis.
Este não é um plano para que você possa assistir amanhã. Estou dizendo a vocês, tudo isso estará disponível para vocês, meus queridos, em um pacote, para ouvirem, do início ao fim, se quiserem, muito em breve. Aqueles que estão ouvindo mais tarde, depois do fato, do ao vivo, eu gostaria de dizer a vocês, você tem a mesma coisa como possibilidade. Todas estas coisas são parte daquilo que compõe o humano, a alma humana. Não o humano em uma transmissão ao vivo, mas o humano eterno, que está disponível para você. A quarta canalização, aquela com a qual meu parceiro está ansioso, onde eu darei a ele uma nova atribuição, uma nova tarefa, eu direi para meu parceiro, não se preocupe. Mas não será tão fácil. Ele é muito humano, sabe? Estas são as canalizações da cura. Há mais do que os olhos podem ver. Há mais coisas vindo do que vocês imaginam. Eu voltarei. E assim é. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a segunda canalização de 4, as quais nós estamos chamando as canalizações da cura. Eu comecei esta manhã identificando 4 principais aspectos da cura do corpo humano. É a primeira vez que eu reuni estas coisas desta forma, fazendo uma revisão. A primeira foi a química do corpo. Um mecanismo, um motor muito tridimensional. A segunda foi a herança, a hereditariedade, a partir da sua ancestralidade física. E isso também é tridimensional. E a terceira é o que nós chamaremos de o padrão akáshico, o que nós discutiremos amanhã. E o quarto, apenas consciência, o que também falaremos a respeito amanhã. Novamente, nós dizemos para aqueles, talvez, que acabaram de sintonizar-se a essa que é a número 2, que é um lugar onde todas essas 4 existem, então você não precisa se perguntar onde o resto delas está. E aquele lugar, como já dissemos antes, é aquilo que vocês chamam de website do Cryon. Eu quero que meu parceiro vá devagar agora para que vocês possam compreender totalmente o conceito ou os conceitos, a informação, o sentimento e a energia daquilo que estamos prestes a dizer a vocês. Vocês não podem discutir estes 4 atributos da cura sem primeiro uma informação. Uma informação que poderia parecer imediatamente como sendo metafísica, talvez até mesmo técnica, de uma forma metafísica. Mas vocês não podem discutir nem mesmo um desses atributos sem esta verdade. É uma verdade básica. É uma verdade que ainda está por ser validada, mas já foi descoberta muitas vezes. Uma verdade que parece além da compreensão para aqueles que estudam a biologia celular e a medicina. E, no entanto, é uma verdade que será descoberta e que mudará tudo. E é esta. O seu corpo biológico, todo ele. Todos esses 4 atributos, todos estão em um campo. Agora, isto não é um campo que foi criado a partir da canalização ou a partir dos curadores que estão aqui. Este é um campo que o corpo já tem. Nós falamos sobre isso muitas vezes e de muitas maneiras. Você está ou não, você é ou não uma criatura divina, de Deus. Se você não quer usar a palavra Deus, use a fonte criativa. Você é ou não relacionado com a divindade do universo. E a maioria de vocês dirá, bem, eu tenho uma alma, isso significa que provavelmente eu estou relacionado. E você está certo. Nós já dissemos isto antes. A maioria do planeta acredita no pós-vida. E isso significa que há uma forte crença que vem da inata, que diz que depois que você morre e perece de uma forma biológica, há algo que permanece. E aquele algo
Você pode chamar do que quer que seja, de uma alma. E aquele algo ainda é você, de alguma forma, uma consciência de algo que não está no corpo. Esta é o pensamento claro, unânime e constante da maioria do planeta. Mais de 80% de vocês acreditam na continuação da vida. Esses 80% significa que a maioria da Terra compreende que vocês têm uma alma. E o que isso significa para você realmente? Honestamente. Se você quer retornar aos antigos e ao ensinamento e ao treinamento deles, a alma também reside, mais ou menos, em um veículo chamado o Merkabah. Agora, essa é uma palavra hebraica que, mais ou menos, significa cavalgar ou guiar. A alma humana guia esse Merkabah, esse veículo, que foi descrito como um campo de energia, uma bolha, de aproximadamente 8 metros de diâmetro. Isto é informação ancestral, antiga, conhecida por muito, muito tempo, e é algo que descreve este campo no qual vocês estão. De fato, aquele campo é tridimensional. A sua alma é tridimensional. E você poderia dizer, não. A alma precisa ser multidimensional e ela é. Alguns até mesmo dizem que ela é quântica. Siga a minha lógica, porque, meus queridos, esta é a cruz de tudo o que eu ensinarei nessas 4 lições com respeito à cura. E é o seguinte: o seu corpo está em um campo de unidade. E isso significa que uma coisa afeta a outra, que afeta a outra, que afeta a outra. Será possível que mesmo a química, número 1, do seu corpo tenha atributos multidimensionais? Isto literalmente foi mostrado e provado muitas vezes já por aqueles que fizeram essa pergunta e ousaram testá-la. Um dos primeiros, quase há 2 décadas, foi Vladimir Poponin, um cientista russo que decidiu usar fótons, luz, em um experimento com o DNA. E no campo do DNA, ele observou aqueles fótons de luz fazerem coisas que eles nunca deveriam fazer. Ele percebeu que aquilo que ele estava vendo é que a luz, que é multidimensional, ela pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, interage com a biologia humana como se a biologia fosse interdimensional também. Ele viu isto. Outros já viram. Nós ensinamos isto. Então, a primeira premissa de tudo é que o seu corpo biológico, sua simples química, o seu DNA ele mesmo, tem aspectos e atributos multidimensionais. Então, se isto é verdade, isso significa que mesmo a camada da química, até mesmo a camada tridimensional, número 1, que os médicos empurrarão e puxarão com a química do dia, com as drogas da atualidade, mesmo aquilo, é multidimensional. Deixa-me perguntar a você. Você está usando qualquer ferramenta multidimensional para reagir com aquela camada da química? A sua medicina não está. Eles estão usando 3D para forçar uma fonte multidimensional. E o resultado, eu disse a vocês essa manhã, é que há efeitos colaterais para cada simples empurrão. Não importa o que você dê a este corpo, há efeitos colaterais. A não ser uma única coisa. Algo mais que vocês descobriram. Vocês descobriram centenas de anos. Há centenas de anos, no entanto, vocês nunca desenvolveram isto para uma verdade que seja comum. E aqui está. Vocês descobriram que vocês podem oferecer tinturas com conjunto de instruções para a camada número 1 da química, sem efeitos colaterais. Conjunto de instruções que são tão minúsculas em termos químicos, que até mesmo que vocês tenham químicas forçando química, o corpo viu isto, reconheceu e obedeceu. Obedeceu. Significando isto, vocês ofereceram uma instrução e o corpo obedece. Vocês têm uma dor de cabeça, você dá uma tintura chamada homeopatia.
O corpo não pode literalmente ver aquilo como química, mas ele vê, ao contrário, como uma instrução. Captou isso, entendeu? Ele não vê aquilo como química, ele a vê como uma instrução. E a dor de cabeça, então, vai embora. Há algo em seu corpo químico chamado o corpo inteligente, a inata. Isto é parte da química. Está construído dentro. É o corpo inteligente porque ele é usado, muitas vezes, até mesmo pelos médicos que compreendem a cinesiologia, para poder testar aquilo que vocês não sabem sobre si mesmos. O corpo inteligente trabalhará com os músculos, dando a vocês informações que nunca poderiam ser dadas de qualquer outra maneira. De repente, vocês estão abrindo uma porta, até mesmo para a camada número 1, e diz, olhe, a química básica 3D não é 3D. Ela precisa ser multidimensional porque ela está respondendo, aparentemente, de uma forma não alopática, a sinais, conjuntos de sinais sendo dadas a ela. O que você pensa sobre toda essa ideia de um corpo inteligente? Aquele corpo inteligente, meus queridos, foi dado a vocês, para que vocês pudessem fazer perguntas a ele, de forma que ele saberá mais do que vocês sabem. Isso apenas toca a superfície com relação ao que ele sabe. Aquele conjunto número 1, chamado química, é muito mais grandioso, muito maior do que qualquer coisa que vocês poderiam imaginar. Precisa ser. A camada número 1, chamada química, é o mecanismo, o motor do corpo. É o mecanismo, o motor. Tudo começa e para no motor, no mecanismo. Ou ele impulsiona vocês adiante, ou ele não o faz. Ou ele funciona, ou ele não funciona. Ele não funciona parcialmente, porque isso então leva para a falha. Esse mecanismo seu, esse motor, está constantemente se rejuvenescendo. Ao longo de décadas e décadas e décadas. É um mecanismo inteligente. É até mesmo mais inteligente do que vocês imaginam. Mas tudo começa e para no motor, no mecanismo. Então a camada da química é crítica. Agora vocês começam a fazer a pergunta, ou as perguntas. O que é que vocês poderiam fazer para oferecer conjunto de instruções para o mecanismo químico básico que poderia modificá-lo? Pergunta para aqueles que trabalham na homeopatia. Quando vocês oferecem uma tintura, um remédio, para um ser humano, e o ser humano, então, é curado. Pergunta, vocês podem ver isto na química? O microscópio revela a cura? E a resposta, sim, ele o revela, de fato. Sim, ele o faz. Porque o mecanismo, o motor é o motor. A química precisa mudar para que a cura tenha ocorrido. Então, se você oferece uma tintura para um realce do sistema imunológico, por exemplo, algo que supostamente deve fazer vocês menos suscetíveis às doenças, se vocês testarem o ser humano, você veria uma melhora na contagem das células brancas. A resposta é sim. A homeopatia funciona. Ela muda a química. Contra todas as coisas que vocês poderiam esperar. A homeopatia é a chave para a compreensão de conjuntos de instruções que mudam a química fisicamente em seu corpo. Então, tudo o que eu falarei a respeito, com relação àquilo que é a cura, mudará a química. Precisa ser assim. Este é o mecanismo. Você conhece pessoas que tiveram curas de doenças? Você conhece pessoas que tiveram remissões até o ponto onde a doença vai totalmente embora? Você tem algum amigo que pode ter tido uma cura divina? E se ele teve uma cura divina, rapidamente, se você olhar para a química deles no microscópio, ela mudou? E a resposta é sim. Percebam, a cura divina mudou o mecanismo, o motor. Então, a química, camada número 1, o mecanismo do corpo, sempre reagirá, sempre mudará com o conjunto de instruções que segue. Até agora, seu conjunto de instruções, meus queridos, tem sido pílulas. E aquelas pílulas, na verdade, não são conjuntos de instruções.
elas são reagentes. Uma química força outra química para causar uma outra química mudar, e no processo muitas coisas mudam, porque percebam, há uma unidade, um campo. Quando você muda uma coisa, outras coisas movem-se e outras coisas modificam-se. Agora, na camada número 1, alopática da química, isso não é tão bom. Mas deixe-me contar-lhes algo. Se vocês derem as instruções corretas e que não forçam contra a química, mas mudam a reação, não há efeito colateral. É um efeito, uma cura em cascata. Lembre-se dessa palavra. Uma cura em cascata, onde você oferece conjuntos de instruções para o corpo para fortalecer a si mesmo de uma forma, e ele fortalece a si mesmo de todas as formas, porque é assim que o mecanismo funciona. Quando você dá ao mecanismo, ao motor, um certo tipo de química, se for no seu carro, você dá a ele um certo tipo de óleo, ou gasolina, ou o que quer que seja, aquilo não é tudo que é melhorado. Ele move-se melhor, ele dura mais tempo. Não há efeito colateral. Então o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte: vocês desenvolverão conjuntos de instruções que criam cura em cascata, não química que empurra uma contra a outra e tem efeitos colaterais, mas uma química que muda a sua reação a si mesma. Química que muda as reações a si mesma. Qual? Do que você está falando? Pergunte à pessoa que teve a cura do câncer. O que o microscópio mostra? E ele dirá: o médico disse que eu estou livre do câncer. Então você quer dizer que ele ainda não está lá e algum anjo divino está sobre ele? Você dirá: quão tolo você é para dizer isso. O que mais poderia ter acontecido? É claro que mudou a química. Você não estaria vivo se não fosse assim. Eu quero que vocês cheguem no ponto aqui. Tudo sobre o que nós falaremos muda a química, mas muda a forma como a química olha para si mesma. E aí entra a camada 2. Camada 2, a sua hereditariedade. Se você é um pensador tridimensional e você não quer ter nada a ver com esta mensagem, você dirá: os genes são genes, são genes. Você não pode modificá-los. E eles sempre estarão lá. E você tiver uma tendência para uma doença que sua irmã teve, sua mãe teve, seu pai teve, ela permanecerá, estará lá, ela muda a sua estrutura celular, ela empurra sobre as probabilidades daquela forma, as propensões, significando que você terá aquilo. As chances são de que você forçará a química para uma doença, como aconteceu com seus parentes. Então a herança, algo muito tridimensional, é observada com toda a química, por todos os médicos, para ver quais são as suas predisposições para contrair certas coisas ou desenvolver certas coisas. O que eu disse a vocês quando nós começamos: vocês estão em um campo onde tudo reage com tudo mais. Vocês já descobriram que a homeopatia é um conjunto de instruções, de sinais, mas que não é realmente linear, não é? Porque vocês não estão dando química para outra química, vocês estão dando uma tintura, tantas partes por milhão que são tão minúsculas que não poderia ter uma reação química. E isso é provado. Então por que é que muda? Muda porque ele viu as instruções de alguma forma, vindo de uma fonte, que vocês ainda precisam compreender ou descobrir, ou realmente reconhecer sua importância. E se eu dissesse isso a vocês? Há conjuntos de sinais que podem conversar com a parte herdada do seu corpo, sua hereditariedade. E ela não retira os genes, meus queridos, porque aqueles que podem contar os genes, aqueles que podem reconhecê-los, a ciência que pode dizer que você tem o gene para isso ou aquilo, aquilo não é modificado. A química não mudou naquele ponto. Mas o que mudou foi a reação do corpo aos genes. Você acabou de reescrever o programa. Será possível que você pode reescrever um programa em seu corpo, que é um programa que dá a você uma predisposição para doenças? Bem, se você soubesse como este fantástico corpo que vocês têm funciona, ele é programado, todo ele. Ele funciona de certa forma porque ele é programado para funcionar daquela forma. Ele é programado como parte do genoma.
E o que vocês estão fazendo é chegar e reescrever aquele programa. Não é espetacularmente estranho, meus queridos. Não é meus queridos. Vocês estão simplesmente mudando o padrão da programação que já está lá. Ryan, eu não entendo o que você está dizendo. Você está dizendo que se eu tiver o gene para uma certa doença, que eu posso reescrever tudo aquilo e aquilo não me causará aquela doença? Bem-vindos à compreensão. Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Então, mesmo dentro das primeiras 2 camadas, já há milagres. Eu nem mesmo toquei no ainda. Eu nem ainda cheguei na 3 e 4. Isso será amanhã. Apenas as primeiras 2. Apenas as primeiras 2. Tem milagres esperando por vocês descobrirem. Sim, vocês podem reescrever. Como eu posso reprogramar? Cryo, diga-me, qual é o processo? Para onde eu vou? O que eu preciso passar para realizar isso? Por 31 anos, eu tenho dado a vocês a resposta. Livro após livro, canalização após canalização. Está tudo lá. Começa com o seu acreditar. Aquilo que você cogniza em seu cérebro torna-se sua realidade. A Dironda, que estava canalizando antes de mim, ela disse a mesma coisa. Aquilo que você imagina, você pode criar. O que você pensa muda os resultados. Nós já dissemos isso tantas vezes e agora isto está mesmo até se tornando a realidade. A parte da ciência até está mesmo começando a ver isso, que aqueles que podem imaginar que estão sempre doentes se tornam doentes, e aqueles que imaginam que eles estão sempre bem nunca se tornam doentes, nunca adoecem. Eles dizem: a consciência, portanto, deve desempenhar algum tipo de papel na saúde. Bem-vindos à compreensão. Ela não desempenha algum papel, ela desempenha todo o papel. Eu não cheguei lá ainda, isso vai virar amanhã. Primeiro você precisa acreditar que pode. Aqueles poderiam dizer: bem, eu acho que eu tentarei. Nada acontecerá com eles. Você não tenta essas coisas. Se eu disser a você que a gravidade irá assumir quando você pular da margem de um rio e você entrará na água, você dirá: é mesmo? Eu acho que eu vou tentar fazer isso. Você não tenta, você simplesmente entrará na água, percebe? Você precisa cognizar aquilo. Compreender precisa ser seu. Você precisa trabalhar em si mesmo até um ponto onde você diz: eu sou uma criatura que é quântica, eu tenho a habilidade nesta minha alma de estar no campo e trabalhar com a minha própria química. Afirmações entram na jogada, meus queridos. Afirmações onde vocês estão dizendo a si mesmos, às suas células, uma vez após outra, uma verdade que então se torna uma verdade. Eu sou forte, eu sou saudável, eu estou livre de doenças. Você sabe, conhece o poder disso? Isso virá amanhã. Mas você já sabe para onde estamos indo com isso. O mecanismo do seu corpo, a química física do seu corpo mudará. E eles serão capazes de testar isso em laboratórios. Por que é? Senhor, senhora, o que quer que seja, que estamos vendo seu sistema tão mais forte do que foi da última vez que você estava aqui. O que você está fazendo? Que pílulas você está ingerindo hoje? Nós queremos saber. E se você disser: é a pílula do acreditar, é a pílula que eu estou tomando agora, de assumir o controle, a responsabilidade do meu próprio corpo. Isto é 1 em 2, isso é apenas a básica pensamento tridimensional ao redor de uma energia quântica que está lá e que vocês não entendem completamente. A cura é muito mais fácil do que vocês imaginam. Não é um mistério. Mas se você acreditar que tudo que foi ensinado a você sobre o que você pode e não pode fazer, nada acontecerá. A sua hereditariedade, sua herança, é como um programa que irá carregar seu destino, a menos que você o modifique. A menos que você o modifique. Vocês estão dentro de um campo de oportunidade, de habilidades, que ninguém realmente contou a vocês a respeito. Que será capaz de criar curas em seu corpo, com e sem ajuda,
Mas especialmente se você tiver um curador que conduzirá você através de algumas dessas dificuldades. E eles estão assistindo isso agora, eles estão assistindo. E eles estão dizendo, sim, continue, Cryon. Dê tudo isso, traga. Aqueles curadores são aqueles que irão pegar você pela mão e dirão, aqui está como é feito. E é por isso que eles estão assistindo esse programa, é por isso que eles existem. Isso são velhas almas neste planeta, porque há tantos que não verdadeiramente compreendem como acreditar. O que você faz, ser humano, quando por toda a sua vida é dito a você que certas coisas são de certa maneira, e você aprende que aquilo não é verdade, e pode não ser verdade, ou que poderia haver uma outra forma. Qual é a sua primeira impressão? É ir na outra direção, não é? Se afastar, ou talvez aquilo mudará também. Pois há novas energias nesse planeta, meus queridos. Meu tempo terminou. Amanhã eu revelarei aquilo que são camadas 3 e 4. Eu contarei mais e mais a respeito de algumas dos verdadeiros poderes, da habilidade de mudar sua química em seu próprio corpo. E a quarta canalização, bem, veremos. Novas orientações para o meu parceiro. Orientações de cura. Eu sou Cryon, eu amo a humanidade por um bom motivo. Estou sendo capaz de dar a vocês informações.